nós vamos dar continuidade, então, às nossas palestras. Eu quero que vocês agora fiquem ligadíssimos, tá? Vamos continuar com nossa programação, convidando ao palco Fernando Giannini, pesquisador de tecnologias aplicadas à educação, para apresentar o tema Quais mudanças e oportunidades que a inteligência artificial traz à aprendizagem, às escolas e ao ensino. Eu queria dizer que o professor, ele acaba de lançar um livro, não sei se você vai fazer propaganda, mas eu faço, tá? Acaba de lançar um livro falando de um tema extremamente espinhoso nos nossos dias, tá? Esse chato GPT, tá? O livro acaba de ser lançado, tá? E eu gostaria que vocês recebessem agora o professor Giannini com a salva de palmas. Tem microfone aí. Quer que eu tire isso para você? Olá, oi, oi. Oi, oi. Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer a Somos Educação, em nome da Aline. Aline, cadê você? Ela está por aqui. Obrigado, Aline, pela confiança, pelo convite. Agradecer a Débora Vaz, que nos antecedeu, o Harley e o Juliano, que vai falar um pouco depois. Está baixo? Está muito baixo. Oi. Ficou mais alto agora? Não. A todos os professores e professoras aqui presentes e acompanhando via internet. Bom, primeiro eu quero dizer a vocês que, na maioria das vezes, ou quase sempre, as palavras elas têm um sentido diferente para cada um de nós. E por esse motivo, e ainda mais na avalanche de informação que a gente vive hoje, pois é, que a coisa é uma coisa italiana, e aí vai. Então, no meio dessa avalanche de informação que a gente tem nos dias atuais, pode ser que eu utilize alguma palavra que não faça sentido ou que seja um pouco, alguém se sinta desconfortável. Então, por isso, troque por um sinônimo e fique apenas com a minha intenção. Oi? Pois não? Ou... Aqui vai? Opa! Nossa, até eu tô me ouvindo, é um problema isso, já pensou? Quase uma hora falando? Bom, eu tenho que primeiro fazer um agradecimento a todos os meus professores, em especial, que passaram na minha vida de alguma forma. Está meio alto, acho, né? Não? Para todo mundo aqui, está tudo bem? É que eu estou me ouvindo aqui. E, geralmente isso não acontece na minha vida no dia a dia. Eu só falo. Bom, então, foram vocês, professores, que tiveram comigo a minha vida inteira, até a presente data, que transformaram a minha vida de alguma forma. E é um agradecimento. Sem vocês, a minha vida seria muito mais difícil. Durante a minha trajetória escolar, obviamente eu não vou lembrar de todos os professores, tiveram alguns que facilitaram muito a minha vida e outros que dificultaram a minha vida, que eu não sei ainda por quê, de fato. Mas não tem problema, porque eu aprendi com todos vocês e muito, muito. É um agradecimento. Não tem como dizer. Eu vou contar para vocês, o meu professor de português, ao final das aulas, ele falava assim: agora todo mundo em silêncio e vamos meditar um pouquinho. Imagina, eu devia ter uns 12, 14 anos. E depois de anos, eu vim praticar meditação.
né? Então, o professor ele está presente na minha vida o tempo todo, a toda hora. Eu tinha uma professora de matemática que me fazia ir para frente da turma, né? Ela me via, ela falava, vem para frente da turma aqui, você que vai dar lousa. E eu morrendo de medo, né, com muita vergonha, medo de errar, eu descobri que eu posso falar em público, obviamente, mas que eu não posso responder nenhum tipo de problema de matemática na lousa, em nenhum lugar, porque não vai dar certo de fato. E também descobri uma coisa importantíssima, que errar faz parte do processo de aprendizagem e que é só assim que a gente aprende de fato. Então, obrigado, professores. Sem vocês, com certeza, a vida seria muito mais complicada. Bom, essa tarefa que nos foi dada, não sei se vocês sabem, ela é um pouco mais complexa do que a gente imagina. Por quê? Porque falar sobre inteligência artificial, nesse momento, é meio que é muito desafiadora, né? Porque nós estamos no começo dessa revolução. Está começando agora, apesar de ela ser antiga, ter começado lá atrás, mas agora que está de fato começando, acontecendo, né? E essa é uma história engraçada, né? Que tempo atrás o Graham Bell e o Marconi acharam que tinha inventado a invenção do outro. Então o Marconi achou que tinha inventado o telefone e o Marconi achou que tinha inventado o rádio. Então eu espero que com essa conversa aqui, eu espero que isso não aconteça, né? Bom, nós estamos vivendo uma época mágica, né? Completamente mágica. Então, os contos infantis nos momentos atuais, né? Eles eram lidos na hora de dormir e a gente se torna realidade hoje. Tudo é realidade, completamente. Então, assim, a bola de cristal que a gente ouvia falar, ela está aí, presente. Todo dia. Você pergunta, ela responde. Fácil. E não tem uma só. Não é? Você tem um monte. Você tem o chat GPT, você entra lá, pergunta, ele vai responder. Você tem o ChatSonic, CopyAI, o Bard, e agora só vai aumentar. Isso aqui não vai diminuir, só vai crescer, um atrás do outro. Então a bola de cristal já está aqui, né? Quando a gente falava do tapete voador, né? Pô, hoje também tem alguns ainda, posso escolher, né? Antigamente só tinha o Google Earth, por exemplo. Hoje, essa semana eu descobri que tem mais de 40 aplicativos. Então, o que era lá no passado já está acontecendo no presente, já é atual, completamente, né? Alibaba e os 40 ladrões, quem não lembra? Com um cartão de crédito, um pouquinho de saldo, você abre de sésamo, acontece qualquer negócio, né? Aí você vai lá na Amazon, Shopee, eBay, compra o que você quer e chega em casa. Não precisa fazer quase nada hoje em dia. Então, coisa que estava no nosso imaginário, né, eles estão se tornando já realidade, tá certo? Então, assim, através da tecnologia, o que aconteceu? Essas inovações todas elas estão chegando no nosso cotidiano. Bom, como a gente fala de tecnologia, o que é tecnologia? O que a gente imagina quando a gente pensa em tecnologia, né? Eu vou contar para vocês, na semana passada eu fiquei 10 dias no hospital direto, de acompanhante da minha tia-avó. Então eu fazia 12 horas, 12 horas, e aí nessa caminhada com todos no hospital, quem eu encontrava eu perguntava, eu falava, meu, o que você pensa em tecnologia? Então, enfermeira, o que você pensa de tecnologia? Encontrava um médico na hora do almoço, o que você pensa de tecnologia? 10 dias assim, foi uma pesquisa espetacular. E aí eu descobri que 90% das respostas era isso que estava aqui. É uma máquina, é um computador, é um device, né? E quando a gente fala de tecnologia, eu não sei bem se é um device, né? A tecnologia, ela é um estudo da melhora de um processo. Então, tecnologia é um computador? Bom, ele pode ser. Ele melhora um processo? Depende. Depende para quê, não é? Essa imagem, para mim, aqui, ela reflete muito o que é tecnologia. Eu estou melhorando um processo aqui, tá certo? Eu estou fazendo mais força num lugar, tendo que... Não é só força, né? Tempo, e não está muito mais fácil. Então, tecnologia é pensar numa solução, de fato, né? Muito bem. E a tecnologia durante a nossa história? Como é que ela é, né? Bom,
elas foram evoluindo durante o tempo, mas todas são tecnologia. Hoje a gente nem fala mais disso, mas existiram todas elas. Bom, vamos falar um pouco dos Jetsons. Bom, todos aqui conhecem provavelmente, né? Ah, que beleza. O que eles falavam no passado de tela plana, turismo espacial, o drone, tudo isso agora já existe, não existe? Aí. A hora da pausa é para tomar água. Bom, turismo espacial ia ser bom, não ia? Eu ia tomar no microfone, ia ser bom aqui, né? Ainda bem que evitei, já pensou? Bom, o mundo continua, como os Jetsons, o mundo continua mudando, tá certo? Mas e a nossa história? Como é que ela está, né? A nossa educação, como é que ela está nos dias de hoje, né? Bom, a educação, de fato, mudou um pouco, não é? A gente pode ver aqui aqui está no grupo escolar, Nilo Peçanha, 1911, não é isso? E agora aqui nós estamos nos dias atuais, é uma mudança, né? Aqui tem uma inovação legal que é a lousa virtual e tal. Mas, no fundo, o sistema prussiano implantado aqui pelo Czar no século XVIII, né, ele, com o propósito de ensinar deveres cívicos, éticos, línguas e matemática, e com o objetivo principal qual era? Pagar imposto. O objetivo era pagar imposto. Então, transformou a sociedade em bons pagadores de impostos. E como diz essa escola prussiana se empesteou no mundo. Como diz o Lauro de Oliveira Lima, uma citação dele, ele fala assim, chamava de celas de aula e não salas de aula. Bom, esse sistema não parece resistir durante muito tempo, eu acho que não vai durar muito quando as máquinas começarem a tomar as decisões, eu acho que esse mecanismo vai mudar um pouco. Quando a gente fala do hype desse ano, né, que desde o começo do ano está essa história toda do chat GPT, a inteligência artificial, sai na imprensa todo dia, é um bombardeio contínuo, né? A inteligência artificial, tudo se fala o tempo todo. Só que é o seguinte, é muito importante a gente ter em mente e prestar muito atenção o que de fato tem um impacto profundo na sociedade e o que não tem, de tudo aquilo que é publicado e tudo aquilo que é falado o tempo todo. O que é importante para o desenvolvimento humano com essa nova inteligência, nova no bom sentido, né? Mas o que nós estamos observando de tudo isso? O que a gente pensa de tudo isso? Bom, a gente passou por algumas revoluções, tá certo? Todas as revoluções tecnológicas tiveram um papel importante para levar o ser humano, levar a humanidade para um salto evolutivo, todas elas, sem exceção. E elas impactaram profundamente a sociedade, todas, né? Então, desde a Revolução Agrícola, que a gente desenvolveu as vilas e as cidades. Uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Todas as imagens, 95% dessas imagens foram feitas por inteligência artificial. Todas elas. Então, o que vocês estão vendo aqui, eu não peguei no Google, eu não peguei em lugar nenhum. Eu digitei e ela fez essas imagens aqui. Então, assim, na era agrícola, o que acontece? Desenvolveu as cidades, foi uma revolução, depois veio a era industrial, mecanizou o processo inteiro, depois veio a energia elétrica, que, de fato, sem ela, essa impactou de fato mesmo, né? Sem ela não teria nada aqui acontecendo, né? Depois veio a revolução da informação, que expandiu um pouco o acesso, né? E que transformou o comércio, criou-se empresas de comunicação, Facebook, Google e as grandes big techs que estão por aí. E a gente começa a enxergar um pouco o cenário, né, do que essas big techs criaram no passado e como é que elas estão caminhando até a presente data. E a revolução digital, ela tem a mesma importância que as outras revoluções tiveram, né? Ela é estrutural,
mas ela é um pouquinho mais complexa, não é? Então, se a gente estiver pensando um pouquinho, junto com a Martha Gabriel e o filósofo o coreano, eu vou arriscar aqui, hein? Meu nome é complexo. Se tiver alguém que possa me ajudar, pode falar. É o Ben-Chul Han, acho que é algo parecido com isso, que diz que a revolução digital deve criar uma espécie nova. Uma nova espécie vai ser criada, chamada Homo digitalis. E tudo isso por causa da inteligência artificial. Então, esse seria o nosso corpo no futuro, não tão distante. Né? Pois é, costas curvadas, pescoço longo, mão em garra. Esse é mais ou menos como a gente seria em mais ou menos 800 anos. Teria até duas pálpebras para poder evitar o contato com a iluminação. Bom, e parece que a gente vai continuar nesse caminho da dependência da tecnologia. Né? O filósofo francês, o neurocientista Michel Desmoulins, que publicou um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, ele aponta quais são os perigos, né, deixar as crianças de frente para as telas o tempo todo. Vale muito a pena. Né? Então, nesse estudo que ele realizou no livro dele, é muito... Bom, primeira coisa, é a primeira vez na história da humanidade que tem uma geração que nasce com um QI mais baixo do que o anterior. Nunca na história aconteceu isso, é a primeira vez. Nesse estudo que ele realizou, ele diz o seguinte, que crianças de 2 anos ficam, em média, 3 horas por dia de frente para a tela. Crianças de 8 anos, cerca de 5 horas, e os adolescentes, mais de 7 horas por dia. Muito bem. Isso significa, só para fazer uma conta rapidinha, que ao completar 18 anos, o filho completar 18 anos, ele vai ter passado aproximadamente 30 anos letivos em frente à tela, consumindo sabe-se lá o quê, né? Porque não tem um controle, a gente não sabe. Ou 16 anos trabalhando em tempo integral. Talvez seja um dado um pouco assustador, eu quero acreditar. Né? Bom, a gente está inaugurando uma nova fase. Está meio escuro aqui, talvez? Não. Que são as ferramentas intuitivas. Né? Então, qualquer ferramenta computacional ou mecânica, antes da revolução da internet, da tecnologia, né, dessa aqui, elas fazem exatamente, ou elas faziam exatamente o que nós, humanos, dávamos de opção a ela. Então, a gente dizia, eu quero que você faça tal coisa, eu quero que você faça tal coisa, e a máquina fazia. Ou seja, ela era 100% dependente da gente. Nada acontecia se a máquina, de alguma forma, se a gente não programasse para a máquina fazer tal coisa. Isso é histórico, né? Então, a gente sempre foi os senhores da nossa própria produção. A gente sempre considerou que a gente é o ser mais inteligente do planeta Terra, supostamente. Só que acontece que nessa nova revolução, a era cognitiva, que a gente chama, ela tem uma peculiaridade, só ela tem em relação às outras. Que as ferramentas, a gente fala muito de metodologia ativa, né? O estudante tem que ser o centro, essa questão que a Débora acho que falou mais cedo. Nesse caso, as ferramentas são ativas. As ferramentas são ativas. E isso faz uma grande diferença. Então, a máquina, ela começa a aprender. Ela tem o poder de aprender. Elas criam sozinhas, elas tomam decisões sozinhas, elas conseguem prever situações futuras sozinhas. E uma coisa interessantíssima, que elas nunca começam do zero. Nunca. Ela já tem alguma coisa quando ela vai começar. A partida dela já é de algum lugar. E elas criam soluções que a gente jamais podia imaginar. Jamais podia imaginar. Mas ainda a gente está tentando entender o que de fato está acontecendo com isso. Né? A gente fala de as habilidades emergentes. Né? E isso aqui é um problema hoje na inteligência artificial. Por quê? Porque a gente ainda não tem clareza
como é que ela funciona. A gente não sabe dizer. A gente programa um algoritmo e, do nada, ele responde uma outra coisa. Então, é como uma criança pequenininha, está aprendendo a falar, e aí ela vai, do nada ela tem um vocabulário enorme. Aí você fala, nossa, mas o que aconteceu? Tem um processo ali, mas a gente não é capaz de dizer qual é o processo. Nós acreditamos que é um processo assim, assim, mas a gente não sabe se é. E com a máquina é a mesma coisa. Prova disso foi o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que programou, eles pararam de atualizar o chat GPT-4 para o 5, foi parado, porque eles entenderam, não, eles fizeram um teste, que foi o seguinte. O primeiro, eles programaram o chat para responder sobre aritmética. E, do nada, o chat não conseguia responder sobre aritmética. Não se sabe o que aconteceu, e, do nada, ele começa a responder. Como? Por quê? O que aconteceu? Imagina, você dá uma informação e a máquina faz outra coisa. Isso a gente chama de habilidade emergente, ela aparece do nada. E no outro caso, que é esse que está aqui, esse aqui, a máquina foi treinada para fazer pergunta em inglês e responder em inglês, e do nada ela começa a fazer em persa. E como é que você explica que em persa? Como é que ela aprendeu persa? Ela nunca foi treinada para aprender persa. Ela não sabe o que é. Enfim, tem um longo caminho a priori. Bom, como é que a gente chegou até aqui? O Alan Turing foi um dos pais da tecnologia da inteligência artificial. E como é que é essa disciplina do conhecimento? Porque, no fundo, a gente fala muito desse assunto, mas como é novo, então é difícil conhecer. Então, a inteligência artificial é o nome de um campo do conhecimento, né? A aprendizagem de máquina faz parte desse campo, ele não é o único campo. As redes neurais fazem parte dessa inteligência. E o Deep Learning agora está aparecendo cada vez mais, a aprendizagem profunda, está lá no finalzinho, né? Pequenininha. Mas tem dezenas e dezenas e centenas de métodos que está sendo descobrido agora. Muito bem. Alan Turing foi um matemático que fez diversas contribuições importantes para o desenvolvimento do sistema de inteligência artificial, várias publicações. Então, a mais importante nesse caso é aquela que está aí. Aquela que está ali é bom, né? Eu aponto para cá, né? Mas o negócio está aqui. Foi essa aqui, né? Poderia uma máquina pensar? E dela saiu a criação da máquina de Turing e o teste de Turing. Turing foi vítima de... Ele morreu com 41 anos, vítima de homofobia na Inglaterra. Bom, o que era a máquina de Turing? Eu vou passar rapidinho aqui, porque isso aqui não tem muita... meio chato isso aqui, de fato. A máquina de Turing era para tentar fazer uma pessoa seguir... Vamos imaginar que uma pessoa que segue instrução extremamente à regra. Essa pessoa que segue tudo à regra. Então, eu vou pegar essa pessoa, vou dar para ela essa... Ups. Interessante, peraí. Vou trocar de mão agora que eu percebi, rapaz. Complexo o negócio aqui. A esquerda vai parar lá, né? O negócio fica... Então, aqui, eu tenho uma fita com vários números e eu vou anotando essas fitas. De acordo com essas fitas, com esses números, essa máquina podia fazer cálculo. Isso foi em 1950 e pouco. Então, dali começou a surgir o pensamento computacional. Muito bem. Ele criou logo na sequência, depois, o teste de Turing. Isso aqui foi em 1950. O teste de Turing, o que é o teste? Basicamente, você consegue enganar, a máquina consegue te enganar durante 5 minutos? Se ela conseguir te enganar, passou no teste. Se não conseguiu enganar, vai ter que fazer um novo teste, de fato. Então, o interrogador fica sentado ali, troca uma ideia, tal, e não funcionou. Muito bem. Olha só que interessante. A gente acha que inteligência artificial é uma coisa super recente, né? É uma coisa novíssima. Afinal de contas, o ChatGPT saiu agora. Acontece que o primeiro foi em 66. 66. Nós estamos falando de 57 anos atrás.
não é uma coisa tão recente quanto parece. E agora eu não vou beber no microfone, mas agora eu vou acertar dessa vez. Bom, o primeiro deles foi a Elisa. A Elisa tem uma história engraçada. A função da Elisa, já naquela época, há 57 anos atrás, era fornecer suporte psicológico. Então já tinha uma questão ali, como é que eu faço para conversar com as pessoas e poder oferecer algum tipo de... Isso lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, não sei se teria que ter também algo parecido. Então, a ideia, o script era, eu vou ajudar a fazer perguntas para essas pessoas e respostas psicológicas para poder atender o paciente. Muito bem. A Elisa não passou no teste de Turing, obviamente. O Perry, que foi logo depois, o Perry também foi engraçado. O Perry ele buscou simular pessoas com esquizofrenia. Para quê? Para aprender, vamos testar. E simulava esquizofrenia, paranoia, esse tipo de coisa. Depois veio o Jay Berwick, em 88. Esse aqui foi um pouco mais bem-humorado. Esse aqui era para trocar uma ideia bem-humorada, dar uma risada e tal, vamos conversar. Bom, afinal de contas, no passado aqui só tinha psicólogo, esquizofrênico. Aí o outro falou, não, eu vou fazer uma conversinha com graça, para ver se conseguia chegar. E fez. Também não passou no teste de Turing, nenhum deles. A Alice apareceu depois apareceu o Smart Child. O Smart Child, tem gente aqui que conhece. O Smart Child foi o AOL. Lembra do AOL? O AOL estava aqui. Esse aqui foi o que a gente começou a usar no passado. Depois teve o Watson. O Watson, todo mundo, algumas pessoas já ouviram falar do Watson aqui? Sim? Não? O Watson é um device da IBM, extremamente inteligente. Esse foi o que realmente girou a corda. Depois teve a Siri da Apple, o assistente virtual todo. E aí já teve os bots do Facebook, esse tipo de coisa. E não vale o WhatsApp Business, segue o baile, né? Bom, o primeiro software que passou, o primeiro chatbot que passou, foi em 2014. Imagina, demorou, hein? E ele simulava, esse chatbot simulava uma conversa com um menino de 13 anos. Vai ter controvérsia, obviamente, mas era o que acontecia. Esse aqui passou. Bom, uma outra palavra frequente que nós estamos escutando continuamente é o famoso algoritmo. É uma palavra algoritmo, nossa, né? Parece que lembra matemática, de fato. Algum professor de matemática? Opa, aí sim, hein? Aí sim, eu não aprendi muito, mas deu certo. É complexo esse negócio. Parece fácil, mas não é. Viu? Bom, o algoritmo, supostamente, ele é para ser simples. E, de fato, ele é. Ele é bem simples. Ele tem 3 elementos chaves. Entrada de dados ou informações, processamento, as etapas ou operações e os resultados. Ou seja, vamos lá. O algoritmo é uma sequência de instruções bem definidas, uma lógica para resolver alguma coisa. Correto? Tudo bem. Se é isso, de fato, então, nós estamos falando que a dona Benta, imagina, ela tem o maior estoque de algoritmo, um acervo com vários sabores. Não é isso? Porque, no fundo, é uma receita de bolo, não é? Olha só. Aqui eu tenho a entrada dos dados do que eu preciso, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, aqui vai. Aqui vai o processamento. E, no final, o que acontece? Um bolo. Então, o algoritmo é uma coisa meio simples, assim, a priori, não é isso? Pois é. Aqui, é só para fazer uma ilustração, para mostrar um pouquinho o que é. Aqui nós estamos falando de 3 tipos. Né? É o mesmo algoritmo, as mesmas instruções. Aqui é um português, obviamente. Aqui nós estamos falando de uma linguagem HTML, que é uma linguagem de marcação. E aqui nós estamos falando de Python, programação, literalmente. O que acontece? Se você olhar a estrutura, é a mesma. O que muda é a linguagem de programação, mas a estrutura é igual. Exatamente igual. Bom, e como é que esse algoritmo ele incomoda a gente?
Como é que isso acontece, né? Onde é que a gente está o tempo todo utilizando ele no nosso dia a dia e nem sabe, às vezes? Alguém tem ideia de como é que eles contaminam a gente, mais ou menos? Bom, como é que opa, aí complexo, né? Então, como é que o Facebook ele usa? Ele usa em várias áreas, várias áreas. Então, uma delas é para marcar foto, outra Ei, ó, calma, calma aí. a regulação faz isso, né? A regulação, opa, agora funcionou. Então, o Facebook ele utiliza de várias maneiras, né? Ele lucra com esse mercado, é importante dizer isso, porque o Facebook ele lucra criando o próprio mercado da sociedade do desejo. Ele diz o que você vai ver, quando você vai ver, que horas você vai ver e o que você vai ver. Então a gente cria essa sociedade imaginária. O joinha está tudo bem o tempo todo, toda hora. Ninguém posta, ou quase ninguém posta, uma imagem do cemitério que morreu ou chorando ou abraçado com alguma tristeza. Não tem. Então ele vive disso. Ele precisa disso. Bom, a Amazon ela usa para recomendar produtos, né? Tem outros itens, mas basicamente está aqui. Então, quem comprou esse também comprou aquele. Veja esse aqui e fica tuchando o produto em cima de você o tempo todo. E usa a Alexa, quem tem em casa, é uma outra forma. Né? O Google também. O Google o Google tem vários tipos, né? Tradução de texto, reconhecimento de voz. E o Google tem um negócio interessante. Ele lucra de outro jeito. Ele também cria tudo que o Facebook cria, mas de uma outra forma. Então ele mostra o seguinte: ele fala assim, você faz uma pesquisa, ele te diz, olha, aqui tem 3 bilhões de respostas. É o que aparece embaixo, aí tem aquela flechinha para você ir procurando um monte. Quanto mais você clica, mais ele ganha. Essa é a ideia. Por isso que ele encontra um monte. Não é porque ele é super bom, é gente boa. Não, pesquisa aqui que o Google é gente finíssima, aparece tudo. Não. Quanto mais você clica, mais ele está ganhando. Ele não está preocupado com a sua busca de fato. Isso é outra coisa. Então, é uma forma como a gente está afetando. E a Netflix é o histórico do usuário. Você navega ali, eu gostei desse filme, eu gostei desse filme, gostei desse filme. E você paga, inclusive, não para gostar do filme, para treinar a máquina, que é pior ainda. Você paga lá o valor por mês, cada vez que você aperta o botão, que legal, gostei e tal, a máquina aprendeu. Falou, opa, esse cara aqui gosta disso. E a gente ainda paga por isso, que é o mais divertido, né? E acha legal. E eles deviam pagar para a gente falar que é legal, né? Mas não é. Então, e aqui tem uma outra coisa interessante também. Quanto mais, que é um mercado diferente. Você cria um mercado de roteirista, especialista só naquele tipo de filme. Porque a partir do momento que eu dou o joinha naquele filme, ele só me sugere filme igual aquele. Então eu não saio da minha realidade. Eu só vejo aquilo que eu quero. E como é que é viver numa sociedade que a frustração não existe? Porque se eu só tenho tudo que eu quero toda hora, então eu não me frustro. Não tem problema. E quando eu me frustro, eu faço o quê? Ligo para quem? Ligo para o Google. Falo, Google, estou frustrado que você não mostrou tal coisa. É meio complexo, não é? Bom, a Tesla, que acho que recentemente teve um incidente com um dos carros, mas é a mesma coisa. Tem um monte de sensor no carro, ele viu lá uma placa de pare, ou continue, ou vira à esquerda, ou vira à direita, não sei o quê, e o algoritmo vai ler aquilo e vai parar, assim como o bolo. Eu tenho uma história engraçada da minha tia, que tia-avó, essa mesma que estava no hospital, ela falou, eu estava fazendo duas, ela é bem mandona, né? Geralmente, pessoas mais velhas, 94 anos, é difícil não dar ordem, né? Ela falou, eu estava fazendo uma rosca doce, quer dizer, eu não, né? Eu estava seguindo a ordem dela, na verdade. Então, eu sou o processamento do algoritmo, ela é a informação, né? Porque não tinha outro jeito, eu não sei fazer. E daí ela virou para mim e falou assim, põe no forno as duas. Eu falei, pô, mas você tem... Põe as duas. Deixou lá no forno, ela não marcou no relógio, eu marquei. Ela falou, tira do forno. Eu falei, não, mas não deu ainda. Não, tira do forno. Aí eu falei, não, mas aí eu abri, estava tudo branco. Eu falei, não, está tudo branco. Ela falou, tira do forno. Eu olhei, está tudo branco. Ela falou, vai queimar. Eu falei, pô, não é possível, cara. Como é que pode, vai queimar? Da onde veio esse conhecimento? Muito bem. Tirei do forno, mesmo branco. Ela falou, coloca por cima um pano. Deu 20 minutos, na hora que eu ouvi, ela falou, quase pegou fogo.
Eu olhei e falei, puta, estava quase torrando as beiradas, já estava tudo torrando, mas 2 minutos ia pegar fogo, né? Eu olhei aquilo e falei, nossa senhora, ela conhece muito mais do que eu qualquer coisa. Ela tem esse conhecimento dela, é tácito, está lá, não dá para tirar. Ela é um algoritmo, literalmente, ela falou para mim tudo aquilo, né? As instruções todas diretas. Bom, aqui nós vamos falar rapidinho sobre simbolismo e conectivismo. Tem 2 vertentes da inteligência artificial, quando a gente fala dela, né? Essa primeira aqui, nós estamos falando de raciocínio lógico, de cima para baixo e cheio de regra. É isso que acontece. É como se eu estivesse programando uma máquina, ela não aprende aqui de fato. E aqui nós estamos falando aprendizagem de máquina, que ela está baseada na rede neural. Então aqui, ela é inspirada na mente, ela pressupõe que o pensamento humano pode ser representado por símbolos, e que pode ser realizada uma manipulação de símbolos. Então, o que acontece? Eu programei. Sabe aquela receita de bolo que estava em verdinho? É essa que está aqui. Essa aqui se baseia na rede neural, na aprendizagem de máquina, e aí aqui vale muito a citação do Piaget, né? Que o crescimento cognitivo da criança se dá por assimilação e acomodação. E aqui é interessante, porque nós estamos falando aqui, baseado nos neurônios do cérebro humano, assume a cognição, emerge das redes neurais distribuídas, aprendizado é realizado por meio de ajuste das conexões entre unidades de processamento. Ou seja, os algoritmos na ponta, as redes neurais que estão lá na ponta desse desenho, estão passando informação o tempo todo e se adaptando para o algoritmo aprender. E ele vai se aperfeiçoando cada vez mais. Vai ficar mais claro isso daqui a pouquinho. Essa parte é meio pentelha, de fato, eu concordo com vocês. Aqui tem uma questão interessante. A gente está falando de 3 tipos de inteligência artificial. Nós temos a AI fraca, que é nesse momento que nós estamos vivendo. Nós temos a AI forte. E nós temos a superinteligência. Muito bem, onde é que nós estamos aqui? Nós estamos nesse lugar aqui. Ó. Nós estamos aqui indo para essa direção. O que é a inteligência fraca? É aquela que consegue fazer só uma atividade. Ela é projetada para fazer uma atividade só, nada mais. Quando a gente fala de uma AGI, que é o que está aqui no meio, que é um pouco mais complexo, nós estamos falando do seguinte, é fazer uma inteligência artificial que seja capaz de ser igual ao ser humano, à inteligência humana. Isso é uma AGI. E aqui, a superinteligência, nós estamos falando de um robô que vai ser maior do que a gente, que é capaz de pensar, de processar, de entender muito, muito mais rápido do que nós. É possível? Eu tenho convicção, eu acredito muito que é possível. Eu acho que nós estamos indo nesse caminho. Muito bem. Alguém lembra do Kasparov e do AlphaGo? Isso aqui é para dizer o seguinte: o AlphaGo é um algoritmo. Esse jogador, ele perdeu para uma máquina, assim como o Kasparov. Isso aqui é para mostrar que a AI fraca, que é onde nós estamos, que é essa aqui, ela só é capaz de fazer uma atividade, nada mais. Então, se eu chegar para esse robô aqui e perguntar para ele, que nem o ChatGPT, ele não consegue responder. Ele não tem isso ainda, não existe. Ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. Bom, parece homem quando assiste TV, né? Geralmente, se está assistindo TV, tocou o telefone, precisa dar mudo no telefone, precisa dar mudo na TV para falar no telefone, senão é o contrário, né? Então, porém, a confusão aqui é a seguinte: não sabendo para onde nós estamos indo, esses 2 aqui já estão falando, estão denunciando algumas coisas. Dá para acreditar? Eu não sei. Mas um está dizendo que a máquina é consciente e o outro saiu falando que vai ter alguma coisa aí para prestar atenção. Para onde vai, nós não sabemos ainda, tá certo? É só para deixar registrado. Qual é a diferença? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de habilidade. Então, é uma habilidade por vez, ou seja, ele só joga, enquanto a gente consegue fazer várias outras ao mesmo tempo. A gente, mais ou menos. As mulheres conseguem fazer e os homens ainda estão na prática. Bom, ela tem uma melhor automação, de fato. A gente tem mais autonomia. Então, se a gente pensar em volume,
a gente consegue falar de ambiguidade. Processamento, você vai falar de velocidade. Ela é mais rápida? Certeza que ela é mais rápida. Agora, ela tem pensamento crítico? Ela não tem. Será que ela vai chegar? É possível. É bem possível, por sinal. Bom, uma natureza é a razão, a outra é a emoção. Como é que funciona o aprendizado de máquina? Que eu acho que é a parte mais, talvez, que a gente está imaginando como é que a máquina aprende, né? Como é que ela funciona. Eu acho uma parte divertida. Então, a gente tem 5 tipos, eu não coloquei os outros 2 aqui, e um deles, os 2 que não estão aqui, não tem tanta importância nesse momento. Então, nós temos aqui o aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Ok? Dá para ter uma ideia do que é isso, mais ou menos, como funciona, não? Se fosse fazer uma analogia com a escola, mais ou menos? Muito bem. Bom, o supervisionado é fácil. Eu tenho um professor na escola que me dá todas as informações. Ele vai lá e fala para mim, ó, a maçã é vermelha, ela pesa tanto, ela tem esse formato, e eu digo a pera. A pera também, a pera é amarela ou verde, depende, ela tem esse formato e tal. E aí a máquina, toda vez que você inserir uma nova imagem ou carregar uma outra coisa, ela vai aprendendo, ela vai falar, opa, eu tenho esses dados. E aqui tem um problema grave. Quem é que coloca esses dados na máquina? Eu posso dizer que a pera é verde, que a maçã é verde, e ela é de fato, mas eu posso encontrar outro exemplo melhor que esse. Eu posso dizer que a pera é rosa. E aí? E tem pera rosa, eu acho. Ixi. Bom, enfim, eu posso colocar qualquer informação aqui dentro. Eu posso enganar um monte de gente com isso aqui. E como é que a gente faz? Isso é um desafio, de fato. Porque o professor a gente confia muito. A vida aqui, você vai confiar a sua vida aqui no chat GPT? Não estou dizendo que está errado. Mas é complexo, não é? É uma questão complexa de imaginar. Que eu posso falar, inclusive no livro, obrigado pela propaganda, no livro tem uma pergunta que eu faço para ele, ou para ela, que é o seguinte: quem é que inventou o avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Ela diz, ou ele, ela diz que foi os irmãos Wright. Pô, eu não concordo com isso, eu acho que foi Santos Dumont. De fato, foi Santos Dumont, o primeiro registro foi Santos Dumont. Agora, por que ele fala que é os irmãos Wright? Porque está nos Estados Unidos. Se fosse feito aqui, quem é que ia falar que ia ser os irmãos Wright? Eu ia colocar o Santos Dumont. Então, aqui nós temos uma coisa complexa que vale a pena pensar. Bom, para que ele serve, esse aprendizado supervisionado? Filtragem de spam. Quando vocês vão, sabe aquele CAPTCHA que vocês têm que, ele pergunta para você, qual que é, fala para mim onde é que está a árvore, ou fala onde é que está a moto, ou a faixa. Então, é para isso. E outra vez, eles têm que pagar para a gente fazer isso, não a gente fazer o contrário, porque nós estamos treinando a máquina deles. Nós estamos treinando para eles, inclusive. Detecção de idioma, análise de sentimento e detecção de fraude, tem para isso que serve. Bom, essa aqui é não supervisionado, né? Aqui, a gente está falando de é como pedir para os alunos separarem o que para eles faz mais sentido. Então, olha que interessante. O Halley falou antes sobre aprendizagem significativa, se não me falha a memória, foi isso? Agora, imagina que eu tenho diversos estudantes na sala de aula. E aí eu tenho mesmo diversos estudantes na sala de aula, é claro, né? Não vai ter um só. E aí eu viro para ele e falo assim, olha, cada um separa o que de fato tem significado para você. E eu vou considerar que cada um tem um saber diferente. É meio óbvio isso, não? Nem todos têm o mesmo saber, nem a mesma cultura. E aí, cada um vai separar do seu jeito, e eu vou dizer para eles, a máquina, de certa maneira, vai falar, olha, aqui tem um insight, aqui tem outro insight, aqui pode ser outra coisa. E eu começo a separar cada um com o seu próprio saber e seu próprio conhecimento para se desenvolver naquilo que ele quer. Então, esse aqui é um tipo de aprendizado que ele é usado para segmentação de mercado, para mesclar pontos próximos de um mapa, compressão de imagem. Compressão de imagem também, né? Ele vai diminuindo quais pixels eu posso tirar a determinada qualidade, porque não vai aparecer na foto.
para uma foto de 10 mega, por exemplo, não, você não vai conseguir mandar. Então, você comprime ela, ela vai com 2, mas quando você abre, ela é igualzinha de 10. Quando você dá zoom, ela desaparece. Ela falou, opa, começa a aparecer as falhas. E o ChatGPT fez isso com o nosso idioma. Ele está usando o nosso idioma para fazer algo similar. Porque se eu faço uma pergunta para ele, como do Santos Dumont, por exemplo, por que ele está me respondendo que foi os irmãos Wright? Ele não poderia fazer isso. Ele tinha que dizer que no meio do processo de qualquer inovação, tem várias pessoas trabalhando nela. Então, é um conjunto de pessoas que produziram aquele avião. E aí você vai dizer, olha, tem 10 pessoas que fizeram tais coisas. Não, ele fala que foi fulano de tal. Então, é um pouco mais complexo. A aprendizagem por reforço é como treinar um cachorro. Você fala para o cachorro, senta. Aí, sentou, você dá um negocinho para ele, um petisco. Como condicionar? Exatamente, exatamente. Então, aqui você tem lá, a pessoa comprou um sofá, por exemplo, então eu vou vender para ele a almofada. Deu certo, deu certo. O algoritmo, os algoritmos vão aprendendo com eles mesmos o tempo todo. E aqui tem uma coisa interessante acontecendo. A gente tem 2 tipos de programação. É um assunto meio chato, mas é engraçado. A gente tem a programação do computador e a programação do hardware, da parte física, que você pega na mão, certo? Olha só que coisa louca. O ChatGPT, ele custa muito caro para ser treinado, né? Então, toda resposta que ele dá, ele não pode dar uma resposta ruim, ele tem que dar uma resposta boa, concorda? Se o cara dá uma resposta ruim, gastando aquele monte de energia, não tem como. Então, os engenheiros desenvolveram uma forma dele gastar menos energia e o robô, ou a inteligência artificial, nesse caso, ganhar um bônus de energia. Aí ele fala, nossa, acertei. Aí ele ganha mais um pouquinho de energia. A meta, olha que coisa surreal. Você está treinando o robô a ter meta. É um negócio meio esquisito, assim, pelo menos para mim. Bom, a gente tem aqui com esse avanço enorme do conhecimento, ele e as máquinas ajudando a gente. O que aconteceu? Essa curva vertiginosa aqui olha só que interessante aqui. Nós estamos falando de 1900, o conhecimento era duplicado a cada século. E agora, nós estamos falando que o conhecimento é duplicado a cada 11 ou 12 horas. Então, nós estamos falando de 2020. 2023 a gente já nem sabe mais quanto é isso. A gente não tem nenhuma clareza do quanto o conhecimento é duplicado nesse momento atual. E aí a pergunta que fica é se eu vou estourar o tempo ou não. É bem provável, hein? Mas prometo que agora eu vou... A cadência estava indo bem até eu ser cerceado, depois eu perdi um pouco. Bom, como é que ela ajuda? Como é que ela ajuda na educação? Se é que ela pode ajudar de alguma forma? Alguém consegue imaginar como é que ela pode ajudar na educação de alguma forma? Muito bem. Existem algumas maneiras. Aqui eu coloquei 5 maneiras muito... Então é o seguinte, a primeira delas, a gente pode personalizar a aprendizagem. Bom, tudo bem, aí vai falar, putz, é difícil, porque é 1 para 100, né? É 1 para 50, é 1 para 30, mas o sistema ele pode te ajudar a fazer isso. Dá para você personalizar? Dá. Estamos muito distante? Não estamos, mas a gente precisa aprender sobre, porque ajuda os nossos estudantes de alguma forma a dar significado, a dar incentivo para que continue, para que a gente consiga personalizar a aprendizagem, que de fato é importante. Bom, feedback imediato e personalizado. O ChatGPT já faz isso hoje, né? Claro que tem aqui um monte de viés, mas hoje em dia você pode treinar o ChatGPT para falar o que ele quiser. Então você pega o ChatGPT e fala, bom, eu vou dar aula de matemática, eu só treino tudo de matemática e ele vai ser o especialista de matemática. Eu posso fazer isso de português, de geografia, e você vai ter esse feedback instantâneo dentro da sua própria escola. Bom, a correção automatizada de tarefa. Isso aqui é funcional? Totalmente funcional. Tenho certeza absoluta que a maioria dos professores que estão aqui sofrem na correção.
o tempo todo leva para casa, faz trabalho. Dá para evitar? Dá. Ela pode ajudar a corrigir. Hoje tem sistemas que já corrigem automático. Quanto tempo economizaria de vocês? Eu tenho uma companheira em casa que é professora. E quando eu assisto ela passando nota no tablet, me dá pau. Eu olho e falo... Aí tem Excel, aí copia, cola, passa para não sei aonde, tem 5 sistemas. Puta, aquilo lá, se você contar o tempo que se perde, aqui facilita a vida. E aí você vai ganhar mais tempo para trabalhar de fato com o seu estudante. Bom, análise de dados educacionais. Isso aqui é o famoso carômetro. Não sei se ainda existe isso, mas na minha época tinha carômetro. E eu não usava gorro, né? Então, tem carômetro ainda hoje? É isso, você olha para o estudante e fala, bom, esse aqui é gente boa, esse aqui pisou do pé de fulano e tal. Então, você vai analisar os dados, onde ele frequenta, o que ele faz, o que ele mais gosta, para que lado ele está indo, e vai apontar o melhor caminho, que é o papel do professor, de fato. Apontar o caminho, mediar a informação. Ir para a escola, nós estamos falando de automação de tarefa administrativa. Eu tenho certeza absoluta que tem um monte de tarefa administrativa que dá para automatizar e tomar menos tempo com tarefas que são burocráticas para incentivar a comunidade a trabalhar, os estudantes, a aprendizagem e o conhecimento, cidadania, coisas desse tipo. Bom, eu tenho clareza de que o professor é o profissional do século XXI. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida. E vou dizer por quê. O que acontece aqui? Né? Com essa enxurrada de informação que a gente tem, e o tempo todo, sem parar, toda hora, nós estamos falando de... Qual é o papel, o novo papel do professor? Mediar, orientar, contextualizar. Nós estamos falando de responsabilidade de ética. O papel de vocês com o ChatGPT ou sem ChatGPT, ou seja lá com o que for, vai ser mediar o conhecimento, construir esse conhecimento. Porque o ChatGPT ele pode falar o que ele quiser, mas quem transforma a vida é outra pessoa. É no relacionamento, é olhando, conversando, é no dia a dia, não tem jeito. E vocês são responsáveis por fazer com que eu seja um cidadão. Vocês fizeram isso comigo, com certeza. Eu carrego todos os meus professores comigo, alguns eu esqueci de fato, porque talvez fizeram alguma coisa que eu não gostasse quando era mais novo, né? Mas vários outros estão comigo. Então, vocês são os profissionais do século XXI. E o papel da escola? Incentivar e apoiar os professores nessa jornada. Então, a gente tem aqui, né, a aprendizagem personalizada, integrar a tecnologia no dia a dia, a tecnologia não como máquina, mas como um pensamento de solucionar um problema. A gente está falando sobre metodologias ativas, ambientes de aprendizagem flexíveis, colaboração e conexão global. A escola precisa dar esse suporte para o professor. São sugestões, né? É um começo de uma nova era, então não tem como dizer que é diferente, né? Bom, o meu tempo está quase, hein? Falta pouquinho. Mas como utilizar o ChatGPT? Isso aqui foi um trabalho feito em Harvard, e depois a Fundação Dom Cabral fez um experimento, lançou como 30 ideias para utilizar o ChatGPT. Tem uma série delas aqui, eu não vou fotografar, fica à vontade, mas isso aqui tem na internet depois. Tem uma série de itens aqui que podem facilitar a vida de vocês. O que é difícil no momento atual, eu imagino, é aceitar que uma máquina está começando a fazer coisas que nós fazemos também, algumas delas, nem todas. Então, eu acho que esse é um momento para reflexão. Nós temos aqui fornecer informação. Você pode pedir para o ChatGPT fazer uma redação e cobrar dos seus estudantes, falar, vamos analisar a redação do ChatGPT, se foi criativa, se não foi criativa, quantos erros tiveram, o que precisa, o que não precisa. Você pode pedir para ele fazer uma revisão em pares, usando a ferramenta. Não tem como voltar para trás. Não dá. Agora só vai aumentar. Não tem. Ou a gente aprende a lidar com isso, ou a gente vai ficar
brigando com uma coisa que não vai ter. Aqui estão como utilizar o chat, eu estou contando. 2, 1. O que acontece? Parou no 2 aqui, então não tem mais tempo? Está parado no 2 aqui, não acabou ainda. Já acabou. Tá. Não, aqui está no 2 aqui, então estou podendo falar, não está correndo mais. Parou de correr o tempo aqui, então posso continuar, né? Então é o seguinte, a gente tem alguns desafios importantíssimos, na verdade. Questões jurídicas, direitos autorais, colonização de dados, algoritmos supressores, né? Então, se você digita determinada palavra no Google, ele associa com outra, por exemplo. Como é que faz com isso? Quem é responsável por isso? Por essa informação? Alguém é responsável, né? Política de dados, quer dizer, hoje, os meus dados devem estar com todo mundo. Todo mundo tem acesso às minhas informações, deve ter um clone meu em algum lugar, provavelmente, com as minhas informações. E de quem é a responsabilidade? A escassez de dados é um problema interessante. A gente não tem mais informação hoje para treinar o ChatGPT. Não tem mais. Ele foi treinado o último, o 4, com 1,4 ou 1,5 bilhões de dados. E agora não tem mais. Precisa produzir. E aí entra um problema, que são chamados dados sintéticos. A gente vai começar a produzir dado que não é verdadeiro para simular e produzir, colocar dentro do chat. Ou seja, imagina, a gente vai pegar um dado que é virtual, inexistente, para treinar o ChatGPT. E o poder computacional. Bom, uma coisa é fato. Se com 30 ideias da Fundação Dom Cabral, mais todos os desafios que a gente tem, tudo que ela é capaz de fazer, se a gente não conseguir resolver o problema da desigualdade no planeta Terra, da fome, a gente precisa ter vergonha de nós mesmos. Muito obrigado.